Bom dia, bom dia! Treino de hoje concluído. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre problemas. Se você tem um problema, eu vou te dar algumas dicas aqui para você resolver esse problema. Então o primeiro deles não é para pensar no problema, não é para você ficar lá dentro do problema. Então você tem que sair dele e olhar ele de uma outra perspectiva. Então essa é a primeira dica, você tem que olhar você tem que pensar sobre o problema. Você tem que olhar o problema de fora dele para buscar resolver. Com base nessa observação que você faz do lado de fora, então você vai esquadrinhar, você vai definir, você vai escrever, você vai deixar muito claro qual é o problema que você tem. Só até aqui você já resolveu pelo menos 50% do seu problema. E aliás, para que você tenha um entendimento perfeito sobre o problema, é importante que você saiba fazer perguntas. Em qualquer momento, em qualquer coisa que você esteja fazendo, as perguntas são essenciais, as perguntas são cruciais para que você chegue num resultado satisfatório. Muito bem, concluída essa definição do problema, depois que você esquadrinhou, depois que você definiu, depois que você entendeu, aí então você vai começar a fazer algumas perguntas. E existe uma técnica corporativa de resolução de problemas, a gente conhece mais aí como problem solving, que são os 5 porquês. Então você tem um problema e você vai fazer 5 perguntas para cada resposta, para cada resposta. Então você vai fazer as perguntas e para cada pergunta você vai encontrar uma solução. Para cada solução você vai fazer uma nova pergunta. Para a próxima solução você vai fazer uma outra pergunta, e isso até 5 níveis abaixo. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu estou aqui descendo na raiz do problema. Porque muitas vezes a gente acaba combatendo a parte superficial do problema, a gente está tão no problema que a gente não consegue enxergar as coisas que efetivamente estão acontecendo no entorno. Você está totalmente coberto por aquela nuvem de poeira que o problema colocou em você. E quando você começa a descer os níveis aqui, então você tem uma clareza melhor sobre ele. E aí você sai do que é o efeito, você sai do que é a causa, e aí você chega na raiz do problema. Entendeu? Isso é fundamental. E tem uma coisa importante que você precisa saber. Se você tiver um problema, você trata de atuar rapidamente nele. Você trata de resolver esse problema. Você trata de fazer com que esse problema fique no seu passado. Porque se você tratá-lo com carinho, se você tratá-lo com muita educação, se você tratá-lo com muito camaradismo e colocar o problema do lado do braço, esse problema ele vai te acompanhar, ele vai te atazanar. E lembre-se, nos momentos cruciais da sua evolução, nos momentos cruciais do seu desenvolvimento, ele vai aparecer. E aí esse problema ele vai aparecer em forma de âncora, ele vai aparecer em forma de barreira para você ir para o próximo nível. Pegou a chave? Essa é poderosa. Fique em paz, excelente dia.